Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, deste sexto domingo do tempo comum. Nós estamos hoje no dia 14 de fevereiro de 2021, certo? A cor litúrgica é a verde, tá? Nós vamos lembrar qual que é o santo do dia. São Cirilo e São Metódio, lembrando que por ser domingo do Senhor, não vamos lembrar exatamente desses santos, né? A prevalência do Senhor Jesus. Mas, caso fosse uma data durante a semana, de segunda a sábado, então lembraríamos desses santos. Eu gosto de reforçar porque é uma forma também da gente entender um pouco, ou pelo menos estar atento ao calendário romano, né? Calendário geral romano, que tem as celebrações dos santos, se são mártires, se não, se é uma data de Nossa Senhora. Então, por exemplo, o Papa Francisco, no seu pontificado, andou incluindo algumas datas, né, de Nossa Senhora, colocou Santa Faustina no calendário geral romano, colocou agora para fevereiro, dia 28, se não me engano, dia 27, 28 é dia de Santa Marta, Maria e São Lázaro, né? Que já tem as suas datas, mas no caso resolveram juntar os três irmãos numa data, devido à importância que tiveram lá em Betânia para acolher Jesus, para fazer pouso, dar de comer, e também a própria conversão dessas pessoas, né? Tá certo? Bom, tá bom, vamos lá. Ontem eu fiz uma oração a São José, meio capenga, sábado, né? Porque nesse domingo dia 14, aí eu faço direitinho. É porque eu tava fazendo no fim da tarde e esqueci de acender a luz. Aí eu não consegui enxergar, porque eu troquei o óculos, mas eu gosto do meu velhinho. Aí eu não consegui enxergar a oração, né? Aí eu dei uma engambelada em vocês, peço desculpas. Pitaco. Gente, então quarta-feira agora, dia 17 de fevereiro, nós adentraremos no período quaresmal. Não é depois do meio-dia não, tá? Já é na quarta-feira mesmo. Acordou, já é quarta-feira de cinzas, por favor, certo? Pode preparar o seu bacalhauzinho simples, o peixinho, né? Mas nada de ficar ainda folheando, até porque estamos em pandemia, até meio-dia. Terça-feira, terça-feira, quarta-feira, quarta-feira. Por outro lado, católico raiz nem pensa em festejar qualquer coisa no carnaval, tá? Carnaval é para os mundanos, os que não se converteram, que não entenderam o que é. Primeira vez que não tem carnaval, ainda mais no Brasil, que é o país do carnaval, né? Só recordando que teve escolas de samba, incluindo uma em São Paulo, que é de time de futebol, resolveu fazer uma piada sem graça. Aquilo é piada, né? De colocar Jesus sendo dominado e derrotado pelo demônio e ainda dizer que não é Jesus, é o Santo Antão. Eu não sei quem que foi a Anta Grande, eu sei que o time caiu em desgraça. Tanto a escola de samba quanto o time de futebol, né? E teve outro que eu não me recordo qual é, no Rio de Janeiro, que colocou Nossa Senhora nua. Depois não quer que tenha pandemia, tá? Bem, então, Pitaco tem a ver com a campanha da fraternidade, mas é o seguinte, a única coisa que eu vou dizer é o seguinte. Como eu já falei, vamos deixar um pouco do Henrique Soares de lado, porque está muito recente a perda dele, né? Mas eu acredito que Dom Henrique Soares não seria... ele seria um crítico, lógico, da campanha. Falaria abertamente, não, sou contra a teologia da libertação, de fato, né? Colocaria seu ponto de vista, mas erraria junto com a Igreja Católica. O que eu falo erraria? Se errar é fazer o tema desse ano da campanha, Fraternidade e Diálogo, de conversar e dizer, olha, não concordo com o texto, eu acho que essa moça que escreveu poderia ter sido outra pessoa, mas enfim, já que tem eu acho que o parágrafo 65, 66, não lembro se é isso, que tá polêmico com relação a gênero e tal, vamos conversar, né? Porque Jesus conversava quando não expulsava direto, né? Não ficava de trelelê, nem ficava batendo pezinho, como os discípulos de Jesus,
certo? Mas vamos deixar um pouco ele descansar. Vou colocar assim, é só ver a vida de São Padre Pio de Pietrelcina. Foram injustos com ele, mas ele não bateu o pezinho, porque ele não era Lutero. Desculpa, você é evangélico. Porque o que eu estou vendo, mesmo no meio católico, é gente com o espírito de Lutero, de chegar com as 95 teses escritas à mão e pegar o prego e o martelo e tacar, e literalmente pregar no castelo lá da Alemanha, eu esqueci o nome do castelo, dando os pareceres, 95 teses, 95 frases, dizendo, eu não concordo com a Igreja Católica. E faz a cisão e todo mundo aplaude, vamos fazer a cisão mesmo, vamos acabar com tudo, vamos largar a mão dessa igreja hipócrita, falsa, isso e aquilo, aquele outro. Isso não é errar com a igreja, isso é pisar na bola. Errar com a igreja é assim, tá, tem a campanha da fraternidade, vamos discutir, mas hierarquia é hierarquia. Quem que está acima de mim? É o padre, é o reitor do santuário, é o bispo. Né? E até agora eu ouvi 3 bispos. 3. Então, o arcebispo de Curitiba, da qual eu pertenço, Dom Hamilton, que já foi bispo auxiliar de Curitiba, agora é da Diocese de Guarapuava, e um vídeo de Dom Odilo Scherer, da Arquidiocese de São Paulo. Ponto final. Tá? O Dom Odilo foi assim, mais simples impossível. Eu não concordo, mas também não é para descartar o tema, fraternidade e diálogo. Acabou. Pá. Encerra o assunto. Acalma os ânimos. Tá? Acalma os ânimos. Ele só faltou dizer, abaixa a bola, né? Então, eu acho engraçado o povo, ali da Arquidiocese de São Paulo, mesmo, ficar se efervescendo. Você pode opinar, mas cuidado, você é influenciador católico aqui, no YouTube, do Instagram, sei lá, do raio que o parta. É melhor errar com a igreja, falar levemente a situação. Ó, eu não concordo com isso, mas é fraternidade e diálogo. Vamos conversar com ela. No final, pegaram essa pastora que escreveu, porque aí suscitou preconceito puro, que é o que o Dom Odilo fala. Tá? Virou a Santa Inquisição. Vocês querem ser santos inquisidores? Então vai ler a história de Torquemada. O maior inquisidor, literalmente o cara mais cruel que se teve, tá? Torquemada foi o inquisidor mais cruel que se tem notícia. E ainda para a história da Igreja Católica, a Santa Inquisição redundou em muitas mortes, vilas inteiras queimadas. Não é força de expressão, não. Pessoas morreram em nome de Cristo. Cristo queria a morte deles. O que diz o Antigo Testamento, mesmo sendo um Deus que parece tão cruel, né? Eu não quero a morte do ímpio. Eu quero a conversão, um coração arrependido. Santo Antônio de Pádua queimou alguém? Não, ele era imbuído pelo Espírito Santo, converteu muitos hereges. Entendeu? Só vê a vida dos santos. São Padre Pio não queimou ninguém. Teve soldados protestantes da Alemanha que foram lá, foram na missa, se converteram na hora que o São Padre Pio ergueu a Santa Hóstia. Então, gente, desculpa. Tem gente sem a graça de Deus, só tá com a graça do preconceito. É só isso que eu vou falar. Acabou, tá? Questão do fundo para lá do Domingo de Ramos. Se você quiser doar, você doa. Se você quiser fazer o beneplácito da dúvida, no sentido, não, eu sempre doei no Domingo de Ramos, consagre o dinheiro a Jesus Cristo e que peça para... Porque, a princípio, o fundo está protegido. Ele não vai apoiar esse tipo de coisa. E se apoiar, vai ser debaixo dos panos e cada um responda pelo que vai fazer. Tá? Cada um responda por isso. Mas não quiser dar, não dê. Pronto, acabou. Simples assim. Sabe? Mas a questão aqui é falta de senso de hierarquia. Tá sendo tudo filho do capeta, o que eu tô vendo aqui dos efervescentes. Um bando de Sebion revoltado, né? Porque querem fazer o quê? Guerra contra a CNBB, contra os bispos. Meu, acorda. Você não é o Papa Francisco. Até quem fala mal do Papa Francisco, ninguém tá lá na cátedra de Pedro, não. Tá se achando mais que São João Paulo II, né?
Cuidado, depois Jesus vai falar, eu não te conheço, e vai ficar chorando e rangendo o dente lá no inferno. Então eu não sei quem quer que vai no inferno. Antes que alguém vá, eu só tô alertando. Tá bom? Outra coisa importante. Não fique dando biscoito. Não interessa se é evangélico, se é cristão católico, não interessa. Tá sendo desobediente com a igreja, não, a pessoa não reza, tá querendo biscoito. Então não dê biscoito. É feio a palavra, né? Mas a realidade é essa. O povo tá querendo biscoito. Não dê. Eu mesmo me descadastrei no canal de YouTube aqui de um pessoal. Desisti. Não adianta. A pessoa não se converte. E eu acho engraçado que é pai de família de criança pequena. Fica falando bobeira. É melhor eu ver lá os irmãos desigrejados. Tá mais interessante e mais assim, efervescente assim, sabe? Dá uns negócios assim, de umas revoltas no mundo, sabe? Aliás, é esse agora o segundo ponto que eu vou falar do Pitaco. Não é dar razão para eles, mas assim, quem me acompanha já tem um tempão, eu sempre falo de um canal A e de um canal B de teoria da conspiração de dois irmãos desigrejados. São evangélicos, protestantes e que não pertencem a mais nenhuma denominação evangélica. Não sei qual que é a deles. Eu tenho certeza que ele é um desigrejado assumido em Cristo mesmo, porque o cara foi se refugiar no meio do mato. O B. O A não. O A tá escondido em algum lugar, né? O A eu não sei. Não sei qual que é o dele. Mas eu respeito bastante o canal A e por conta disso eu tenho que citar o canal A. Não vou falar o nome para você não ir correr atrás. A única coisa que eu vou dizer é que isso é verdade porque o canal A mostrou. Ele tinha um canal quase com 1 milhão de observadores. Eu não falo seguidores porque a gente só segue a Cristo. Eu, né? E esse canal foi derrubado. Era um canal super hiperativo e tal. E uma das pessoas que derrubou, denunciou e tal, foi o canal do Padre Paulo Ricardo. Ele mostrou, assim. Aí essa briga eu não entro. Gosto bastante do Padre Paulo Ricardo, cito ele, acompanho até hoje, é uma pessoa extremamente ponderada. Enquanto tange a questão de influenciador digital, das multitelas, ele só não é da mídia televisiva. Mas dentro da mídia social, ele domina mesmo, ele tem a atenção de todos os católicos, muitos padres o têm como diretor espiritual, assim, porque o Padre Paulo Ricardo já foi professor, né, formador de outros padres e tal. E eu não posso criticar o Padre Paulo Ricardo, porque ele tem mantido uma coerência no que ele tem falado, nos cursos e etc. Tá tranquilo, tá? Mas enfim, esse canal que eu tô falando, do rapaz, há uns meses atrás, então ele acabou montando um outro canal, com poucos seguidores, não é tão pouco, né? Não chega a 500 mil, mas tá lá. Fazendo o trabalho dele e tal. E ele pegou a capa do The Economist, se não me engano, uma dessas revistas aí dos senhores do mundo, né? E nessa capa do Economist, aí você já vai entender por que eu tô falando isso. Tinha uma família, um menino e um casal, sentados numa sala e com um monte de quadro atrás, e cada quadrinho tinha uma referência estranha. Tinha um dos elefantes, que depois ele explicou, estava tendo umas mortes estranhas de elefante na África lá, girava, morria, caía de cara no chão, até saiu no noticiário. E esse casal, dentro da sala de casa, estavam com umas máscaras do tipo daquelas de guerra, da Segunda Guerra Mundial, ou máscaras mais pesadas para filtrar o ar. É esse ponto que eu queria falar. Então, se você não viu a capa, se não me engano, do The Economist, tá? Desse ano, tá? Ou do final do ano passado para começo desse ano, corra atrás para ver. Vai ter os vídeos aqui, tem um monte de gente falando. Aí o que aconteceu? Coloquei na pasta notícias uma reportagem da BBC Brasil a respeito de que na Europa já estão fazendo exigências para que a população normal, não é o da área da saúde, se utilizem de 2 tipos de máscara, não sei se da 3M, porque é a maior produtora de EPIs nessa parte também. EPIs é equipamento de proteção individual, né, que o pessoal da área da saúde conhece.
São 2 máscaras específicas para filtrar melhor o ar, porque muitos países na Europa estão meio que entrando numa ansiedade preocupativa, tá errado o português, mas só para você entender, estão entrando numa ansiedade preocupativa com as variantes do coronavírus que agora está infestando o planeta. Mas, assim, gente, é uma questão de biologia básica. E vírus é um ser vivo que... Só que o vírus é um negócio estranho, sabe? Né? O vírus ele pode ficar latente por milênios e na hora que abre, aquela coisa lá abre a tumba do faraó, o cara morre lá com um negócio qualquer, lá uma doença estranha. Depois diz que é maldição. Não, é porque abriu o negócio, entrou no corpo humano, dentro de um corpo que tem ar e condições favoráveis, ele prolifera a doença, né? Se a pessoa estiver predisposta. Então, o vírus, como ele tem uma vida extremamente curta, em qualquer corpo, qualquer ser vivo, pode ser humano ou animal, ele reproduz muito rápido, então ele faz mutações muito rápidas. O ser humano também sofre mutações, se adapta ao ambiente, entendeu? Só que de uma forma lenta, de cada, sei lá, de 30, 50, 100 anos acontece uma mudança genética, natural, né? Se não tiver nenhuma interferência de transgenia, de plástico em excesso no corpo, essas coisas, entendeu? Então é natural que o vírus ele esteja mutando. Então tem a variante na África do Sul, aqui de Manaus e tudo, e já está espalhando no Brasil, não adianta também. Já foi parar lá na Europa, lá nos Estados Unidos, e lá também vai acabar formando uma nova mutação. É chato porque frustra, né? A gente esperava tanto a vacina, e agora a vacina tem que trocar, tipo, tem que fazer novas pesquisas para lidar com as novas mutações, não é verdade? Então... E passou um ano, então querendo ou não, a mutação, né, ficou mais forte. Gripe é a mesma coisa, né? Gripe comum H1N1, H1N5, sei lá quantos H1 que tem aí no mundo, mas vai estar sempre mutando. E vai matar 1 ou 2 ou 5 ou 10 ou 1000 de uma forma um pouco mais violenta, né? Se for naturalmente de acontecido, não liberado assim, né? Então aí eu lembrei do site, do canal aí de teoria da conspiração que falou, fazendo uma análise da capa do The Economist, né? Então de uns tempos para cá, o que é o The Economist? Faz parte aí da agenda global, dentro dos senhores que se dizem senhores do mundo, que controlam o lado financeiro, acham que controlam um monte de ser humano, né? Eu só queria dizer que, a análise do cara tá mais ou menos correta, porque o povo já tá querendo usar máscaras mais potentes, né? A princípio, né? Por outro lado, na minha humilde opinião mundana, sem ação da graça de Deus, né, do Espírito Santo, eu vou dizer o seguinte: esse povo da agenda global, eu acho bem engraçado, né? Eles sempre dominaram o mundo por alguns séculos para cá, a partir da Revolução Francesa para cá. Esquece um pouco de história, tá? Mas assim, dentro da Revolução Francesa, que ele é anticlericalista por excelência, inimigos da Igreja Católica e toda a filosofia e tudo, ateus, pagãos assumidos, eles acham que dominam o mundo. Na hora que teve que fazer mão de obra para a primeira Revolução Industrial, eles trataram a gente como se fosse um bando de rato. E agora querem matar como se a gente fosse um bando de rato. Essa é a minha humilde opinião da Maria Helena. Teoria da conspiração, mente doentia, como já falaram pra mim. Não tem problema. Eu prefiro estar com essa mente doentia do que ser uma ignorante morrendo de coronavírus por aí, né? Entendeu? Então, na hora que não precisa, que diz que o planeta tá super poluente... Cara, quem tá poluindo não é a gente. São as indústrias que favorecem o excesso de consumo de plástico, que fomenta um monte de shake do petróleo. Não precisa nem ser o cara do Oriente Médio, pode ser o cara dos Estados Unidos também. Por que não utilizar, por exemplo, como já está acontecendo pesquisas na área de plástico biodegradável, 100% biodegradável a partir de fibras vegetais. Então, aqui na América Latina, uma pesquisadora já fez da casca da laranja, né? Aquela gominha que sai, no final ela vira um tipo de plástico que simplesmente degrada. No Brasil, pesquisas a partir da mandioca,
Por exemplo, isopor de mandioca, que degrada super fácil. Você pode aspirar, não vai intoxicar. Ao contrário do isopor sintético, que se você aspirar, você morre. Tanto o gás quanto a partícula, sabia? Perigoso isopor. Mesmo que diga que não tem FC lá, aquelas coisas lá. Tô parecendo aquelas senhoras, UFC, não, CFC, né? É um gás lá que produz o isopor. Ou então copinhos para tomar café feitos de uma empresa, como é que é? Já Fui Mandioca, procure lá. É uma empresa que elaborou copinhos de café chamado Já Fui Mandioca. É bem bacana aqui. Né? Ou a partir do bagaço da cana, coisas do gênero. Por que não? Certo? Mas eu não sou essas ativistas também que tem o veganismo ou esse tipo de ecologia, proteção dos animais como se fosse uma religião. Também não é bem por aí, né? Uma coisa é ter senso, outra coisa é não cair também na obsessão e na religião e o culto. Tem gente que cultua até o air fryer, sabia? Isso eu vi um artigo, parece piada, né? Mas não é. Tem gente que cultua o air fryer, a fritadeira elétrica, como se fosse um deus. Oh, faça batata frita para mim, obrigado, né? Gente que defende o air fryer, né? Então, depois, realmente, para defender certos políticos, eu nem falo mais nada, né? Então, esse é o pitaco do dia, certo? É um desabafo, falar a verdade, né? Realmente, eu fiquei chocada quando vi a notícia da BBC Brasil sobre o uso intensivo agora, a exigência de alguns governantes lá da Europa no uso desses EPIs mais potentes, de uso, sim, na parte da saúde, ou até da proteção na parte da indústria, mas para a pessoa comum. Então daqui a pouco a gente vai estar realmente usando aquelas máscaras de Segunda Guerra Mundial mesmo, né? O que há de vir, né? O que está por trás, né? O que eles sabem que a gente não sabe? Que nem aquela declaração do Mandetta, recentemente, dizendo que vai acontecer uma terceira onda daqui a 90 dias, já passou dos 90, já deve ser o quê? 60 dias, vai ter uma mega explosão de surto de coronavírus. É o tipo da coisa que não adianta um médico, político, ex-ministro da saúde falar um trem desse, né? Mas aí vem aquela história, o que que eu falei do Mandetta? Que ele é maçom. De alguma coisa ele sabe. Só que ele é maçom católico, é isso que... né? Ele é católico. Só que ele é maçom. É só procurar lá no Google, você vai ver que ele tá com os trajes de maçonaria. Porque a maçonaria não quer mais se esconder, né? Ele só esconde os ritos, as intenções, mas é chique ser maçom. Mourão é maçom. Até gente que é ateu e pagão criticou. Falou assim, como é que vocês vão votar no Bolsonaro sendo que o vice é maçom? Na boca de uma moça que é ateu, que eu vi no BookBook, no meu BookBook. Aí eu fui procurar, realmente, o cara é maçom, de alto grau ainda. E tem gente que apoia o Bolsonaro. O Bolsonaro também é. Vai se informar. Tá? Então, voltando também, já que é para alfinetar o povo, eu vou dizer o seguinte. Tem padre, inclusive da Canção Nova, que apoia o Bolsonaro. Eu sei, tá no meu caderninho preto. E parece, pelo menos andou criticando a campanha da fraternidade. Eu acredito que fizeram um excerto do que ele falou e incitou, tipo, se utilizou da figura desse padre, da homilia dele, ele criticou tudo, e colocou só o excerto na parte que ele tá um pouco exaltado e tá ganhando biscoito. Não é o padre que tá ganhando biscoito, é a pessoa que fez lá o vídeo, tá? Tem uma mulher aqui do YouTube que fez isso. Eu acho que ela fez uma parte sensacionalista da coisa. Mas tem outros padres que não são da Canção Nova que apoiaram abertamente o dito cujo aí, né, o presidente. E eu não esqueci, não. Quero ver o que vai acontecer na próxima eleição presidencial. Né? E tem gente abertamente que apoia o Bolsonaro e está criticando a campanha da fraternidade. Eu vou dizer, olha, meu filho, então, seguinte, acorda pra vida. Política e maçonaria aqui no Brasil correm juntas desde Dom Pedro I. Então se atualize, se informe. Por isso que eu tô falando, cuidado. Melhor errar com a Igreja Católica, mesmo cheio de maçom lá dentro, mesmo cheio de comunista, que tem lá dentro, né? Porque ainda assim, as portas do inferno não prevalecerão na Igreja Católica. Sempre teve problemas.
a Igreja Católica com seus filhos, né? Não podem querer destruir por dentro, mas a gente tem que estar por Jesus Cristo, entendeu? É isso. Com teoria da conspiração, sem teoria da conspiração, os senhores do mundo vão querer fazer o que quiserem, mas a vontade de Deus tem que prevalecer, a gente tem que clamar por isso. Seja feita a sua vontade. Engraçado, para terminar toda essa loucurada aí, olha, na época do esoterismo que eu frequentava uns grupos de oração, tinha um grupo de oração, hein? Tinha grupo de oração, meditação e tal. Olha, tinha umas orações que a gente repetia que falava que seja feita a sua vontade. Só que assim, que Deus que eu tava falando isso, né? Mas eles falavam sempre que seja feita a sua vontade, não a minha, que seja feita a sua vontade, não a minha, que seja feita a sua vontade, não a minha. Então tá na hora da gente não utilizar como mantra, mas reafirmar como intenção, Senhor Jesus, faça a sua vontade, mas não a minha. Não o meu preconceito, minha repulsa. Eu não gostei, mas é fraternidade e diálogo, então vamos conversar, entendeu? Tá bom? Não vale a pena também saber o que o povo quer fazer com o povão para matar ou não matar. Não vai adiantar. Deus não pede essa compreensão, pede para sermos perseverantes e fiéis a Jesus, que é aquilo que os apelos urgentes lá da Nossa Senhora de Anguera tem falado. E dessa vez tem sido mais intensificado essas mensagens. Então vou afinar os ouvidinhos aí. O que se pede no período quaresmal? Penitência, jejum e caridade. O dinheiro que você não gasta comprando carne, ou alguma coisa gostosa que você está fazendo a penitência, faz o ajuntamento, descubra uma família que precisa, realmente está passando fome, precisa pagar umas contas de água, de repente vai ser despejado, dá uma sobrevida de 1 mês de aluguel para essa pessoa, já adianta já, né? Porque é urgente. Pode ser evangélico, né? São seus vizinhos, é uma família que apareceu, caiu no teu colo. Acontece, às vezes a informação cai no teu colo. Não, pensa um pouco, mas vê que se é justo, entrega para Jesus e fala, olha, eu vou pagar, sei lá, uma conta de água, luz, telefone, de internet, ou então a casa, o mais importante é a casa, o aluguel, porque tem muita família na rua. Então, em vez de ficar sendo um cebion do capeta, adote uma família, né? Preferencialmente cristã, não precisa ser católica, cristã. Não estou falando que eu estou fazendo certo, mas eu adotei uma família para fazem pão caseiro, né? Aí eu estou comprando uns pão. Nossa, ainda cobra tão baratinho, um pão tão gostoso. Mas se é o valor que para eles está bom, né? Então isso é uma forma de adoção. Esse ano eu decidi dar uma parada com algumas doações assim para algumas associações na parte extra, porque eu quero saber aqui na minha região aqui, onde o olhar meu alcança, para saber, ou até mesmo na pastoral social da paróquia, se de fato eu não preciso ser um pouco mais atuante na minha comunidade, nem que seja só deixar o alimento na pastoral social, que é uma coisa simples, ou se realmente tem algum vizinho próximo, alguma coisa que está precisando, alguma família que precise, entendeu? Então vamos ser mais práticos, né, caridosos, como todo brasileiro tem essa virtude, todo brasileiro tem essa virtude de ajudar. Às vezes, como diz, tem 2 sacos de feijão, um fica para mim, o outro vai pro irmão. Lá no Rio é assim, né? Quantas vezes que eu não vi isso? Ah, não, eu tinha 2 saquinhos de feijão, 2 saquinhos de arroz e eu vim doar um. Porque eu posso passar com um saquinho de 1 quilo. Não é bonito? É uma virtude do brasileiro. Então, não vamos matar isso do povo simples com esses bibibi, mimimi e ps, né? Que mais parece a língua da serpente maldita. O Santo Dom Bosco fez um outro vídeo. Eu não quero nem saber. Exato, esse irmão que tá com a cabeça furada no ódio, meu Deus do céu. Mas isso mostra o quê? Somos seres pecadores, né? Não estamos acima de ninguém, nem do Papa, nem da pastora que escreveu a campanha da fraternidade, né? No final, o nome dela foi para lata do lixo. Eu só vou dizer o seguinte, essas pessoas muito pecadoras são as preferidas do Senhor Jesus.
Não pense você que com a sua conversão, você tá lá no top dos tops, lá no olhar de Cristo. Ao contrário, Cristo vai fazer você de gato, sapato e tapete. Porque quem que prevalece? A prevalência é quem? As prostitutas, os corruptos, os que são pró-morte, pró-aborto, né? Entendeu? Depois que a gente entra no rol, ali tentando se alinhar com Cristo, ainda os primeiros que vão passar à nossa frente, e eu falo com o maior orgulho, tomar que passe mesmo, para humilhar lá para muita gente, que se diz católico, os promíscuos, os corruptos, os que têm desejo de matar o povo, os violentos e virulentos, os chagados, os Lázaros, né, lá da vida, esses vão passar na nossa frente, meu irmão, minha irmã. Aceite os fatos. Já fez essa meditação? Deveria fazer. Você deveria fazer, porque eu já fiz. Você não pense que eu fiquei feliz. Entrei em crise um dia. Aí eu fiquei pensando, não, agora que eu tô pra Cristo, meu Deus, agora foi pro final da fila. Depois que a gente entra na conversão, a gente vai pro final da fila, porque a prevalência para primeiro lugar da fila é todo esse povo doente da alma. Não é você. Por isso que Santa Teresinha tem a sabedoria. Eu quero ser a última. E eu quero ser a última da Santa Teresinha. Tipo, a Santa Teresinha vai na minha frente. Eu fico de último atrás. Né? A Santa Teresinha tá certa. A gente foi... Quando nós... São Paulo... Quando ele teve a conversão, ele foi pro final da fila. Porque o que ele falou lá nos últimos momentos que ele sabe que o Espírito Santo revelou que ele ia ser martirizado e morto, decapitado? O Espírito Santo falou, a tua hora chegou. Ele falou assim, meu Deus, eu salvei a tantos. E se eu não entrar no reino dos céus? São Paulo falou, ele entrou em crise. Porque ele sabia que foi para onde? No final da fila. Ué, já é de Cristo? Cristo falou assim, bom, agora eu vou ver. Vamos ver se você aguenta o tranco. Mas prevalência de quem? Prostitutas, cobradores de impostos, os fariseus. Você, final da fila. Bem final. Quase caindo pro abismo. Aceite os fatos. Esse é o fato em Cristo. Você e eu estamos lá na última fila. Então isso não nos dá o direito de criticar as coisas que acontecem dentro da Igreja Católica, tá? Permissão acontece, a gente não precisa aceitar, mas o que é o tema? Fraternidade e diálogo. Se não tiver diálogo, tchau, o último da fila. Vai ser um prazer ver um monte de gente pecadora, até a pastora vai passar na nossa frente, mesmo ela apoiando o aborto. Por quê? Porque vocês fizeram o quê? Morte via na rede social, beleza? Então, é só para te atualizar da realidade. Falei mesmo. Né? Falei. Todo mundo que se diz profeta de Deus, boca de Deus, recebe Nossa Senhora, tá no último lugar da fila, meu filho. Porque a queda é grande, sabia, né? A queda é grande, perseverar é difícil. Muitos vão cair e estando dentro da Igreja Católica. Doeu? Ótima reflexão pro período quaresmal, meu filho. Vai clamando, pede perdão, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então a oração a São José, pelo ano extraordinário dele, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco. O Papa Francisco, então, é o último dos últimos da fila, não se preocupa. Você que fica criticando o Papa, ele é o último dos últimos dos últimos. Porque qualquer deslize, tá? Um arroto errado perante Deus, ele cai pro abismo. E o povo não tem compaixão do Papa, né? Tem a capacidade de humilhar o Papa em rede social. Não é falar mal, é humilhar. Pra que fazer isso? Pra quê? Que espécie de cristão é você? Então tem um pouco de respeito. As coisas que ele faz de errado, ele vai ter que responder na justiça de Deus. Mas até lá é a misericórdia. Então, faz favor, né? Eu não sei se isso te deixa feliz ou te deixa triste. Para mim deixa muito triste saber que o Papa Francisco... Eu estou na frente do Papa Francisco e ele bem lá atrás.
Quanto mais a pessoa tem, menos ele tem a chance de estar na frente em Cristo. Não pense você que o bispo vai ser santo. Não, tem muito bispo que não vai ser. Tem papa que provavelmente foi pro inferno mesmo. Eu não vou declarar isso porque eu não quero saber quem que vai pro inferno, gente. Pra mim, todo mundo vai pro purgatório, tá? Se você sente prazer de enfiar o povo no inferno, cuidado, às vezes tem parente teu lá. Ou você mesmo tá preparando teu caminho para lá. E usando o nome de Cristo, que é pior ainda, tá? Então vamos lá. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ao meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. A primeira leitura de hoje é Levítico 13, versículos de 1 a 2, e depois vai do 44 ao 46. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 31, com o refrão: sois, Senhor, para mim alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado, cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, em cuja alma não há falsidade. Sois, Senhor, para mim alegria e refúgio. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Sois, Senhor, para mim alegria e refúgio. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. A segunda leitura de hoje é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e vai para o capítulo 11, versículo 1. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façai tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeu, nem grego, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Isso é palavras de São Paulo. Marcos 1, capítulos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Muito bem. Vamos recordar, o domingo passado foi, primeira leitura, Jó capítulo 7, versículo de 1 a 7, e o evangelho foi Marcos 1, versículos 29 a 39, em que a sogra de Pedro estava enferma, mas quem que avisou? Foi Jesus? A sogra de Pedro não tinha nem condições de pedir socorro. Foram os discípulos de Jesus que foram alertar. E aí, Jesus, na madrugada, estava rezando, falando com Deus. Os discípulos correram atrás e falaram: Senhor, tem uma multidão atrás do Senhor. E Jesus falou: me deixe que eu quero falar com o meu pai? Me deixe que eu estou ocupado orando? Não, o que ele falou? Minha missão, vamos avançar. Ele mesmo fala, né? Minha missão, cadê? Nossa, eu que estou aberto aqui no Evangelho, não falei.
Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar ali, pois foi para isso que eu vim. Entendeu? Esse foi o domingo passado. O domingo retrasado, deixa eu chegar lá no dia 30 de... Deixa eu ver se chega lá. Tá, chegou. Foi Marcos 1, versículos 21 a 28, dia 30, né? Deixa eu ver, que dia que é hoje? 30, dia que é hoje. 31 de janeiro. O domingo... antes. Então, Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Jesus estava ensinando, estava mostrando autoridade, todo mundo estava embevecido com aquilo, quando de repente uma pessoa dentro da sinagoga, com espírito impuro, fala: você é o santo de Deus, o que queres de nós? Quer atrapalhar nossos planos? E Jesus expulsa o espírito ruim desse homem, cura pelo exorcismo, né? Jesus exorciza. Aí todo mundo ficou confuso, porque, primeiro ele está falando com autoridade, falando a palavra de Deus viva ali em Jesus e tal, e de repente, o que fala que chama atenção? Mas que ensinamento é esse novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem, como assim? 2 detalhes aqui, tá? Nesse pequeno intervalo do tempo comum, nós observamos, são 6, né? E ainda assim vai ser quebrado na quaresma, depois a gente retoma daqui 90 dias, porque são 40 dias, já falei, um pouco mais de 40 dias do período quaresmal, depois mais 50 na espera do Espírito Santo, 90 dias. Aí voltamos para o tempo comum, lá por maio, né? Então, é um tempo excepcional para a nossa conversão, transformação, pedir que a efusão do Espírito Santo nos atinja, não necessariamente nos 50 dias após a Páscoa do Senhor, mas pode ser depois, nesse ano, né? É importante que aconteça. Esse breve período do tempo comum, o que nós ouvimos? Vamos fazer um fechamento da coisa, um resumo, né, de tudo. Primeiro, a presença de São João Batista, o que prepara o caminho. Aí a morte de São João Batista, e aí sim a missão pública de Senhor Jesus. Ele entra com tudo. Ele entra com 2 pés para frente, né? Cura, exorciza, prega, e ninguém está entendendo nada. Ele monta a equipe dele, né? A equipe dos discípulos, escolhe lá eles, inclusive o que vai trair ele, não é? Então, é assim. É um período, esse período de tempo comum, 6 semanas... curtas, na verdade, então 5 semanas e meia, para nós já é um preparatório de conversão. Na minha humilde opinião, de Maria Helena, que faz um breve estudo da palavra de forma bem rasa, eu digo que o carisma presente aqui é de São João Batista, preparar o caminho do Senhor para o nosso coração. É o batismo de conversão de São João Batista. A partir daqui, temos que aprender com Jesus a fazer oração, penitência, jejum, caridade, tudo ao mesmo tempo agora, e na hora que a gente está rezando o terço, se a gente for incomodado com alguma coisa, atender o irmão. Não é atender cachorro, não é atender o celular, o zap, porque a pessoa está no virtual. É que nem a época que eu trabalhava numa livraria, e o patrão lá dizia assim, primeira coisa, se entrou o cliente na loja e tocou o telefone, larga o telefone, porque a pessoa está lá no conforto da casa ou do escritório, mas tem que atender a pessoa que chegou até nós. Então isso eu tenho até hoje. Prevalência de quem? Entre a pessoa que está reclamando no Zap, a pessoa que está batendo no meu portão, ou um familiar que está pedindo socorro, uma atenção, qualquer coisa. Prevalência da pessoa que está próxima, literalmente próxima de você, o próximo. Porque a pessoa que está no Zap, primeiro que já está falando no conforto do quarto, da sala, da rua, do ponto de ônibus, ela que espere. Não, é isso mesmo. A pessoa que está usando o meio digital, no Instagram, Twitter, ela que espere. Você tem que dar atenção, olho no olho, mesmo sendo de máscara, com distanciamento social, para o teu próximo na fila do pão, na fila do caixa econômica, na fila do pagamento lá da lotérica, entendeu? A pessoa que está te xingando porque você avançou o sinal, sei lá, esse é teu próximo. Um motoqueiro que cruzou você, entendeu? Essas coisas, é o próximo. Mas o cachorro tá pedindo atenção pra mim. Esquece gato, cachorro. Gato, galinha. É o próximo ser humano. Mesmo pagão, mesmo você não gostando, mesmo sendo teu inimigo, inimiga, esse é o teu próximo. Eu tenho que falar o óbvio, porque tem gente
que está pervertendo as coisas. É a teologia da própria cabeça. Quando a gente vai para Cristo, por mais que vamos para o final da fila, mas isso é com ele, eu com ele, você com ele, etc. Mas assim, quando a gente vai para Cristo, a gente tem que esquecer os outros, essas outras coisas. Ah, mas você está chamando cachorro de coisa. Desculpa, é criatura. Vai estudar o catecismo, tá? Se você tem cachorro, cuida como um cachorro. Trata como um cachorrinho, como uma criatura. Ah, carinho, não é para sair batendo, não é isso. Não é essa perversão de atos. Você cuida como um animal. Bem cuidado. Agora, compaixão, caridade, você tem que ter com o ser humano que é ignorante. Eu podia muito bem estar falando os nomes de todo mundo que falou mal do Papa, que falou aí e tal, mas eu não vou fazer isso porque um dia eu espero que eles caiam em si, né? Mas é aquela história, na fila do pão tá no último. É isso que eles não estão vendo. Eles estão achando que, Jesus apoia eu. Meu Deus, Senhor Jesus, misericórdia, né? Então, porque eu já fui dessa linha de apoiar causa animal, de replicar no Facebook. Hoje em dia eu nem uso mais o Facebook, porque a extensão da... Como que a gente que é simples chega a ser influenciadora. Eu lembro que eu trabalhava numa outra empresa também do livro, e eu comecei a republicar uma ONG aqui de Curitiba no trato de gatos e cães. Uma colega minha observou, eu colocava no público, né, os posts. A moça se sentiu tocada, uma colega minha de trabalho, ela falou, não, eu tô doando R$5. Na época, R$5 era tipo que R$15, né? A inflação comeu o valor. Mas na época ela falou, tô dando R$5 mais ração para uma ONG que eu adotei lá perto de casa. Adotou, ela falou bem assim. Aí eu observei que, nossa, meus posts estão chegando, né? Que bom, tô fazendo bem. Isso antes da conversão. Depois da conversão, abandonei isso, respeito as ONGs, mas se eu quiser ajudar, eu adoto um cachorro ou um gato, cuido bem dele, castro, faço... Não tenho mais, né? Eu já tive gato. O último bicho que eu tive foi um gato. Mas eu gostaria, não posso ter por alguns fatores aqui que eu ponderei, acho que não vai causar uma insegurança em casa. Então, para as pessoas, porque aí foi devido a uma situação que eu não moro sozinha, então poderia causar uma insegurança dentro da minha casa, pode levar doença para familiares e tudo. Então eu tive que ponderar se eu ia ter cachorro ou gato de novo. Então, mas o que eu coloquei? A segurança e integridade das pessoas da minha casa. Mas se for para ajudar, pastoral social, algum vizinho, algum conhecido meu e tal que está precisando de ajuda. Eu mudei o foco. Isso foi natural. Para mim foi óbvio, talvez para você não. Então presta atenção se você não está colocando o seu cachorro como seu, entre aspas, filho. Porque assim, para ser filho, mãe de cachorro, mãe de gato, você ou é cadela ou é fêmea gato. Ou você é um cachorro, pai do cachorro, ou você é o gato, pai do gato, entendeu? Não sei se você está entendendo. Eu não gosto desse termo. Ai, porque meus filhos... Aí mostra o quê? Um cachorro, um gato... Coisa mais feia, gente. Isso é perversão. Isso é perversão. Não é que aquilo que me agrada, ou minha sexualidade, que eu sou, sei lá, uma pessoa que é homossexual, que os outros são obrigados a gostar, porque uma coisa é respeitar, outra coisa é gostar que você, não, eu apoio, gosto que você seja assim. Não é assim, não. Isso eu acho errado. Tem muita celebridade que fala, eu tenho dinheiro, é um humorista aí que, porra, desculpa falar o palavrão, mas é um cara que eu não curto. Tem humilhado um monte de gente, levou coronavírus para um monte de gente, não vou falar, o CM, pronto. Você associa com o nome que você quiser. Eu não gosto desse cara. Eu acho ele um arrogante, um imaturo, um irresponsável. Usa o dinheiro que ele ganha para ficar fazendo besteira. Diz que é humorista. Não, ele gosta de humilhar o povo. E a impressão que dá assim, vocês têm que me aceitar como eu sou e, tipo, ainda tem que gostar dele. Não. Acorda pra vida, seu imaturo. Né? E ainda vive um casamento homoafetivo de fachada. Não é capaz de ter uma relação homoafetiva de verdade. Nem isso o cara é... Desculpa, o cara não é capaz. Porque pelas fofocas que falam, ele vive com um outro cara e eles estão brigados dentro de casa. Mas eles não se separam porque dá ibope eles estarem em casa, entendeu? Dá dinheiro.
Ah, quanta hipocrisia, né? Por favor. Gente, eu vou me despedindo por aqui, não sei se o áudio vai caber. Desejo a todos um ótimo domingo, falei bastante, até demais. Mas eu desejo um ótimo período quaresmal a todos, paz mesmo. E se não tiver paz, trabalhe um pouco essa ira, esse ódio, essa vontade louca de sair gritando e xingando os filhos da igreja. Mas lembre-se que o demônio só caiu pela desobediência. Então, das duas, uma. Ou a gente é filho de Deus em Cristo, irmãos em Cristo, ou a gente é realmente declaradamente filho do capeta dentro da igreja católica e se diz irmãos em Cristo. Não é, né? Então, cuidado, isso é uma linha muito tênue. E a gente vai vomitando nossos preconceitos, nossas coisas mal resolvidas perante os outros, em nome da palavra de Deus. É muito feio, gente. E essa época já passou. A gente precisa evoluir na história. Um pouquinho. Mas como diz um quadrinho, termino com o quadrinho do Bichinhos do Jardim. Tem um caramujinho que é bem otimista. E tem a dona Joaninha bem depressiva, bem crítica, bem amarga. Que falava, como é que é? O mandamento, né? Amai-vos uns aos outros. Eu falei, mas isso já tá... Aí o caramujinho fala, não, mas isso tá meio batido. Não, mas as pessoas... Aí a Joaninha, mas infelizmente as pessoas não praticam isso. Usando as palavras de Cristo. Né? Até a pessoa que não é tão ligada à igreja, do mundo secular, sabe a importância do amai-vos, respeitai-vos, amai-vos aos outros. Não tá acontecendo isso. Tá faltando caridade. Tá? Falei. Gente, ótimo domingo, ótima semana, bom período quaresmal a todos. Façam seus propósitos pessoais, tá? Tem muita sugestão boa, todo mundo tá tendo ideias. Acho que a gente tá perdendo a mão assim no sentido da oração, jejum, penitência e caridade, que é o que deve nortear qualquer campanha da fraternidade, que deve nortear nossa própria campanha ativa como católicos cristãos ou evangélicos, caso você seja evangélico. Tá? Mas a minha prevalência é falar para o povo católico que é rebelde, né? Mas faça o que Cristo faria de verdade, não o seu Cristo fake, que é triste. Não é o Cristo que você acredita, é o Cristo real. O que ele faria nessa situação da campanha da fraternidade? Falaria com autoridade, mas falaria com caridade. Falaria com caridade. No cala-te. Sai daqui, né? Chispa daqui. Encerra o assunto. Não deixa fazer o CB1 efervescer, né? Tá bom? Paz e bem a todos.